Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Binho. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome, por Tua fidelidade, por Teu amor. Porque é o Senhor que nos sustenta. Porque é quando estamos fracos, então, o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza e podemos dizer que somos fortes na Tua força operando em nós. Amém, Jesus. Pai, o Senhor é o nosso guia. Em Tua sombra, debaixo de Tuas asas, descansamos, nos alegramos contemplando Tua face, confiando na direção que o Senhor já preparou, no caminho que já abriu, e Tu és o caminho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Obrigado, Pai, porque também ninguém vai ao Filho se o Pai não atrair. Obrigado, porque o Senhor é bom. O Senhor quer que todos sejamos salvos. Sabemos que nem todos serão, porque nós, os filhos de Deus, já somos. Nem todos serão, por escolherem muitos maus caminhos e rejeitarem a salvação. Mas todos aqueles que porventura podem ser salvos, o Senhor salva, nem que seja na última hora. Porque o Senhor é bom, é misericordioso, é justo, é bondoso, é fiel, é verdadeiro. A Tua palavra é verdadeira, Pai. Ela não é inútil, não é infrutífera. Pai, o Senhor nos chama para relacionamento, para intimidade, não para religiosidade, não para atos praticados de forma mecânica, de forma repetitiva, sem entendermos o que estamos fazendo, sem entendermos o que significa aquilo que estamos falando, sem entendermos qual é a nossa adoração, o que significa aquilo que estamos entregando a Ti, aquilo que recebemos de Ti, entregamos a Ti. Não, Pai, o Senhor nos chama para intimidade, para uma vida de verdadeira adoração, adoração racional, compreendendo aquilo que estamos declarando e vivendo. Porque a Tua palavra é espírito e vida. Senhor, nos capacita para uma vida de piedade, uma vida de verdadeira adoração, de um culto racional, pelo puro leite genuíno da Tua palavra, que é viva e eficaz e não volta vazia. Pai, Abba, Pai, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Tu és, santo, 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 o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, o Rei dos judeus, da verdadeira Israel e dos verdadeiros judeus, não esta física passageira que gera filhos para a escravidão, mas da Israel, dos judeus celestiais. Não judeus segundo a carne, mas segundo a promessa do Filho da promessa, segundo Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. A verdade habita em nós, o Espírito Santo, o Espírito do Santo, do ungido. E declaramos palavras espirituais para os que são espirituais, discernindo-as espiritualmente. E não dizemos para quem não sabe, mas dizemos a verdade, porque já conhecem a verdade habita em vós. E assim mostra que o Senhor é verdadeiro, porque rejeitamos o engano e a mentira e ficamos com aquilo que é puro. Porque o Senhor habita em nós e nos conduz à pureza da Tua palavra. Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós, que a Tua palavra receba a honra devida. Que vivamos como testemunhas, cartas vivas do Teu amor, do Teu poder. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Que estejamos integralmente
plenamente estabelecidos, arraigados, alicerçados no verdadeiro amor que lança fora todo medo. Não importa as ondas, a tempestade, os ventos fortes, o Senhor está conosco. Tu és a nossa arca. Mesmo que caiamos, cairemos em ti. O Senhor nos ergue, porque mesmo que o justo caia 7 vezes, ele retornará a levantar. Porque o Senhor que nos ergue, o Senhor é a nossa força, é o nosso braço forte. O Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor tem um nome, e é Jesus Cristo. Por isso declaramos, porque cremos para a justiça, então confessamos para a salvação, que Jesus Cristo é o meu Senhor. Não o Senhor de alguém, mas o meu Senhor particularmente. Jesus Cristo é o meu Senhor. E isso está firmemente estabelecido em mim e em nós, que somos filhos de Deus. Porque se porventura não conseguimos declarar assim, sabemos que a verdade não habita em nós, que o santo não habita em nós, que tu não estás em nós. E temos a oportunidade de então declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque tu és o Senhor que salva. Porque é o Senhor que salva. Deus é Espírito. O Senhor é o Espírito. Há um só Espírito, um só Senhor, um único Deus, uma só fé, um só batismo. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos a nós, na tua força e no teu poder. Assim como o Senhor rejeitou a aparência humana, o Senhor nos ensina e temos aprendido e vivido assim a rejeitá-la também. Não nos apegando à força humana, a capacidades humanas, mas à tua capacidade operando em nós e através de nós. Cremos, por isso falamos. Mesmo que a fé seja abalada, mesmo que a esperança pareça estar sendo frustrada, confiamos no amor que o Senhor derramou em nossos corações. Confiamos na tua palavra que é verdadeira. E assim vamos crescendo. E mesmo que sejamos oprimidos, com pressões internas, opressões internas, o Senhor é a nossa força. A nossa confiança está no que o Senhor prometeu em sua palavra, no que o Senhor já nos deu, o selo de garantia, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade que habita em nós. Nos apegamos firmemente à esperança da qual professamos. Cremos e por isso falamos. Combatemos o bom combate não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, armas espirituais. E repreendo desde já, em nome de Jesus, toda condição mental ou física que possa tentar atrapalhar qualquer um dos pequeninos do Senhor de receber dele. Que todos os pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Que a nossa mente e o nosso coração sejam guardados em Cristo Jesus. Que toda tentativa de paralisia, de distração, de ruptura da atenção caia por terra. E que possa haver boa recepção, Pai, da tua palavra, que gere a 30, 60 e a 100 por 1. Que cada alma esteja atenta para ouvir a voz do Senhor, que conduz mansamente, que não pisa o caniço rachado, não grita, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Qualquer coisa, qualquer ser, qualquer poder, autoridade ou governo que venha por um caminho, fuja por 7 em nome de Jesus Cristo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Ele é a nossa habitação. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos a nós. Amém. Amém, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Abba. No nome que está acima de todo nome. Acalme os corações, Pai. Acalme as nossas almas. Acalme, Senhor, as nossas emoções.
Tu és a fonte da vida. Tu és o autor da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa em nós. Tu és o único mediador, Jesus Cristo, entre Deus e nós, os homens. Em teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós te pedimos pela tua comunhão, a comunhão com o Filho e com o Pai, por meio do teu Espírito que o Senhor nos concedeu, por causa da justiça que foi cumprida plenamente em nosso favor, para que hoje não seja mais vistas nossas almas nuas e as nossas vergonhas dos atos da carne que ainda cometemos, mas a justiça que procede do Filho, o Espírito, em união com a nossa alma, pois aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele, nos é imputado. E de bom grado, nós te agradecemos, ó Pai, porque aquilo que era impossível para o homem, o Senhor cumpriu plenamente, sem nada faltar. E é por isso que hoje nós temos a ousadia de nos colocarmos diante do trono da graça e encontrar misericórdia em tempo bem oportuno para o nosso socorro, para podermos apresentar diante de Ti, ó Pai, o justo juiz, o juiz de todos os homens, as nossas petições com ações de graça. Sabemos, Pai, que o Senhor dá boas dádivas aos Teus filhos, porque o Senhor é bom. Sabemos também que para que possamos pedir de acordo com a Tua vontade é necessário Te conhecer, e só podemos Te conhecer por meio da Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui para receber de Ti, aprender de Ti, e aí sim as nossas almas encontrarão descanso, pois o Senhor disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ajuda-nos, ó Senhor querido, a carregar a nossa cruz dia após dia, que é esse corpo, com todas as suas frustrações, com todos os desafios internos e externos, a viver pela fé e não por vista, porque o teu justo vive por fé, para que possamos aprender que essas leves e momentâneas tribulações que nós enfrentamos todos os dias estão trazendo para nós um peso de glória que pesa mais do que todas elas juntas. Aqueles que têm ouvido para ouvir-os e aqueles que não têm, que sejam lhe dado. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, que não há sombra nem variação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu vou mostrar aqui para vocês a palavra para cortar e podar, para a gente ter uma noção do que o Senhor está dizendo, porque eu sei que essa passagem ela é pregada de muitas maneiras. A palavra para cortar é airô, uma raiz primária, levantar, elevar, erguer, levantar do chão, pegar pedra, erguer, elevar, levantar a mão,
iscar um peixe, tomar sobre si, carregar o que foi levantado, levar embora, mover do seu lugar, cortar ou afastar o que está ligado a algo, remover, levar, entusiasmar-se, ficar exaltado, apropriar-se, enfim. Tirar de entre os vivos, seja pela morte natural ou pela violência, motivo para parar. Então veja, a palavra que o Senhor diz assim, né? Eu sou a videira verdadeira. Se Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira, é porque tem a videira que é falsa, não é? Tem a videira que não produz aquilo que é do Senhor. Como diz lá em Isaías, no capítulo 5, acerca de Israel, o Senhor, Ele plantou Israel, Ele cuidou de Israel e esperava que Israel desse frutas, uvas, né? Doces, mas deu uvas amargas. O que isso quer dizer? O Senhor Jesus está usando aqui essa analogia para dizer que o verdadeiro Israel é Ele. O verdadeiro Israel que vai frutificar, cujos ramos somos nós, porque os frutos lá no ramo, lá nos ramos, a videira é uma árvore trepadeira. Não é uma árvore convencional, né, que dá aquele tronco grosso e aí vem a copa e tudo mais. É uma árvore que os galhos dela, o corpo dela são os galhos. Veja, os galhos são o corpo dela. E a igreja é isso. Como o apóstolo Paulo bem nos desenhou, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, não é? A cabeça dirige o corpo. Veja, analogias são analogias diferentes, mas está falando de uma mesma coisa. É um mesmo objetivo, é um mesmo assunto. É a mesma essência. Ele é a videira. Então todos nós, as almas, veja, não se prendam a esse corpo, não se prendam tanto àquilo que é visível, àquilo que é dessa natureza criada, porque ela vai passar, aliás, ela já está passando. Ela já está passando, ela já está de passagem. Como diz, né, o apóstolo Pedro, a gente deve viver como peregrino, como se nós estivéssemos aqui nesse mundo de passagem. Porque o mundo como nós conhecemos está passando, não é? Então veja, Jesus, essa videira, essa videira que é Jesus Cristo, não é? Cuja raiz, não é? É onde tudo que é levado, não é? Para os seus ramos, para que ele possa frutificar, vem da raiz. Então ele está dizendo, eu sou essa videira. Veja, todo aquele que está em mim não der fruto, não der... aí ele diz, né, meu pai é o agricultor, ou seja, foi Deus o Pai, o Espírito. Foi o Espírito Santo que gerou, não é? que adentrou o ventre de Maria, porque ela creu. Ela creu na mensagem, ela gerou o verbo da vida, porque ela creu na mensagem do anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Jesus, ele foi gerado não de uma semente de um homem, como todos os seres humanos. Ele foi gerado com uma semente divina, semente espiritual. E essa semente, se nós procurarmos o pai de Jesus, humanamente falando, não tem. Não é? Não tem. A gente sabe que a mãe dele foi Maria.
Mas o pai dele não era José. Maria era uma moça virgem quando ela deu à luz a Jesus. Só depois, não é, que ela pôde dar prosseguimento à sua vida normal como ser humano. Mas antes do primogênito dela nascer, que era Jesus, ela não teve relações com ninguém. Então, o corpo de Jesus, a carne de Jesus, apesar de ser uma carne humana, porque veio de um ventre humano, veja, carne gera carne. O ventre de Maria era dessa forma, foi dessa forma que Deus estabeleceu, não é? Que os homens nasceriam nesse mundo através de uma mulher. Veja, a mulher é como a terra. O ventre da mulher gera a semente que é depositada. Oi? Pode prosseguir. Eu preciso. Você vai ler agora? Sim. Por quê? Porque enquanto você não leu, eu ia responder o pessoal que está chamando por mim no WhatsApp. Mas você Você não pode ler responder por aqui? no meu WhatsApp. Ah. Não, você pode usar. Enquanto você estava explicando, eu ia pegar. Tá bom. Então, veja, gente. Essa semente, né, da qual Jesus foi gerado, por ser do Espírito Santo, a carne dele não participou do pecado. A carne dele não teve nenhuma contaminação, porque foi o próprio Deus quem gerou. Não é? Veja, carne gera carne. Então, a partir do momento que a semente divina entrou no ventre de Maria, porque ela creu, gerou ali o corpinho de Jesus, gerou, né, o corpo. E veja, cada corpo que é gerado, o Senhor dá uma alma. E essa alma vem com o sopro de Deus. O sopro do Todo-Poderoso é que nos dá vida. É que cola a alma ao corpo, de forma que essa alma agora, ela vem à existência aqui no mundo, quando for gerada, né, completamente gerado seu corpo, durante o tempo de gestação no ventre, vai nascer um ser humano. Não é? E o ser humano é o quê? O ser humano é uma alma que habita num corpo, por meio de um fôlego de vida que os une. Esse fôlego de vida é que areja, que mantém em movimento o sangue, não é? E todas as coisas dentro do nosso organismo. Isso é dom de Deus. A vida é um mistério cujo autor é Deus. A palavra de Deus diz que os homens mataram o autor da vida. Não é? Pedro diz, vocês mataram o autor da vida. A parte física dele. A parte física dele mataram. Mas a morte não manteve ele, não é, no mundo dos mortos. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E agora a morte não tem mais domínio sobre ele, porque o corpo que ele tem não é mais mortal, não é mais passível de ser morto, não tem mais sangue. Não é um corpo de carne e de sangue. É um corpo que não é de um material, de uma matéria dessa criação, mas da vida do próprio Deus, do Espírito pelo qual ele foi gerado no ventre da sua mãe desde o início. Se procurar o pai de Jesus na humanidade, não tem. Humanamente, não tem. Porque é o cumprimento de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher pisará a cabeça da semente da serpente. Essa foi a primeira profecia que o próprio Deus iria cumprir, no tempo devido, claro. E do modo dele, do modo de Deus. E é por isso que o sangue de Jesus não tinha pecado, era imaculado. José é o pai adotivo, querido Paulo. Adotivo. Não foi José que gerou Jesus. Se Jesus fosse gerado por qualquer ser humano, ele teria pecado.
Não é? Se fosse da semente de um homem natural, de um homem terreno, teria pecado. Por quê? Porque o pecado é um princípio espiritual que contaminou a semente humana. Por isso que Deus disse para Adão, não coma, que certamente no dia que você comer, não é? Certamente você morrerá. Deus estava falando para Adão do resultado que se daria a partir do momento que aquele nutriente, vamos dizer assim, maligno, não é? Aquela substância maligna entrasse em contato com o seu corpo. E foi isso que ela fez. Corrompeu. Foi isso que Adão fez, corrompeu a sua descendência. A partir do momento que ele corrompeu a sua semente, vamos dizer assim, veja gente, tudo que é orgânico, tudo que é produzido pelo corpo é orgânico, não é? Porque o corpo é de matéria orgânica. Não é assim? Jesus disse, a carne não produz nada que se aproveite. A carne não produz nada que se aproveite, nem mesmo o seu sangue. Por quê? Porque tudo que é gerado pela matéria orgânica está comprometida, está corrompida. A partir daquele momento que Adão colocou para dentro aquele fruto, não é? Que ele comeu e aquilo entrou nele, na sua corrente sanguínea, aquilo dali começou a produzir coisas que antes não tinha no ser humano. São descargas, são impulsos nervosos, enfim, de todo tipo de forma, né? de natureza, vamos dizer assim. Como é que eu posso dizer? De energia. Todas as formas, não é? de metabólicas, químicas, enfim, todos os mecanismos que são produzidos dentro do nosso corpo, que antes era perfeito, foi contaminado. E veja, Adão era aquele que trazia semente que ia dar origem a toda a humanidade. Porque Eva, ela não produz a semente. Não é? A mulher não produz a semente. Quem produz a semente é o homem. O homem é que produz a semente, o esperma. O esperma, no grego, não é? É que é a semente. No esperma, é nessa matéria que tem, não é? O princípio, né? O espermatozoide que vai adentrando ao óvulo da mulher, vai ser gerado ali um filho, vai ser gerado um resultado daquele casal. Não é assim? Logo, o que Adão fez, colocando dentro dele um princípio. Exatamente, Paulo. Exatamente. Paulo Ainda bem que veio o segundo Adão, Jesus. Foi o que Paulo disse. Foi o que o Paulo disse. Senão nós não subiríamos. Exatamente, Paulo. Você entendeu muito bem. Exatamente. A coisa é tão séria, que se Jesus não tivesse vindo para pagar o preço em nosso lugar, não teria obra nenhuma que faria a gente ser santo ou ser justificável diante de Deus. Por quê? Porque é o próprio corpo que produz, entende? A corrupção. E é tão sério, é algo espiritual que não sai de maneira nenhuma. É tanto que a sentença de Deus é: carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não entram no reino de Deus. Por quê? Porque estão corrompidos em sua essência. Em sua essência. Por isso que Satanás tinha enredado todos os seres humanos. Quando ele pegou Adão, ele pegou todo ser humano. Não era a questão Eva. A Eva, assim como Deus tirou Eva de Adão, poderia tirar outra mulher. Não é? Não era Eva que trazia a semente da humanidade, era Adão. Por isso que a ordem foi dada a Adão. Deus é muito perfeito em ordem, em tom, em tempo, em modo, em tudo. Ele é perfeito em tudo e absolutamente tudo. Exatamente. Satanás foi esperto, mas Deus foi muito mais.
Exatamente, Paulo. Exatamente. Isso mostra que Deus sabe de todas as coisas antes de qualquer uma delas vir a acontecer, não é? Antes de vir a acontecer qualquer coisa, Deus já sabe tudo, Ele já tinha elaborado o seu plano de salvação antes mesmo do mundo ser criado, porque Ele sabe de tudo. Sim, por isso que nós devemos confiar na palavra dEle, ainda que aos nossos olhos, aos nossos sentidos, não é? Não estejamos vendo nada, nem sentindo nada, mas confiar que, veja, temos que ter um alvo. É a palavra, gente, não é coisa fictícia da nossa cabeça. Não é nada fictício da nossa cabeça, porque eu posso simplesmente dizer que eu quero um Lamborghini na minha garagem. E aí, o Lamborghini vai aparecer na minha garagem porque eu quero? Porque eu estou declarando, o universo vai me dar uma Lamborghini? Não, né? E aí vai surgir um monte de maneiras na minha cabeça, não é? Para eu seguir e adquirir a Lamborghini, seja lá como for. Não é a qualquer preço. Não é dessa forma. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre ti todas as nossas dores e enfermidades. Então, mediante essa palavra que está escrito na palavra dele, eu vou declarar e crer. Opa, eu não vou chamar de minha nenhuma enfermidade, nenhuma dor, porque Jesus já levou. Uma vez que ele já levou e ele é a verdade, e nele, na verdade, não há mentira, logo, o que está em mim é mentiroso e o que está na palavra dele é verdadeiro. Então, fico com a palavra dele, o que está em mim eu rejeito em nome de Jesus. Vai ter que sair. E aquilo que ele mandou eu fazer, para que eu obtivesse aquilo que ele disse que eu obteria, mediante o resultado dos atos que ele deixou escrito, é isso que eu vou fazer para obter o resultado conforme está escrito e não de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Entende? É assim que a fé funciona. A nossa fé deve ser racional, mas é um racional baseado na palavra e não na nossa cabeça. Não é? Essa razão não pode ser baseada naquilo que a gente pensa, de acordo com os nossos padrões humanos. A nossa fé deve ser de acordo com o que está escrito. Aquilo que está escrito é isso que a gente deve crer e deve viver, e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Paulo, eu vou pedir para o Vini, se ele puder responder a sua pergunta, porque vai sair do assunto e vou acabar me perdendo, tá bom? E aí eu gostaria de dar prosseguimento aqui na palavra, tá ok? Mas o Vini, ele tem capacidade para estar respondendo aí acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? E eu vou seguir, senão a gente sai da nossa questão e aí acaba ficando muito tempo. Então veja, gente, essa questão, não é, da corrupção da carne, da corrupção da matéria orgânica da qual é formado o nosso corpo, ninguém escapa. É por isso que Davi disse, eu nasci na iniquidade, no pecado me formou a minha mãe. Ele foi gerado no ventre da mãe dele no pecado. Por quê? Porque o pecado está alojado na carne. Ora, todo corpo não é feito de carne? Não é? Todo corpo de todo ser humano não é feito da mesma carne? Da mesma matéria orgânica? Não tem nenhum ser humano que tenha uma carne diferente da outra. Nem Jesus Cristo teve uma carne diferente. A diferença é que Jesus não herdou o pecado. Por quê? Porque o pai dele não tem pecado. Se nós formos analisar lá em Ezequiel, no capítulo 18, onde o Senhor diz que a alma que pecar essa morrerá, ele fala, não é de pai e de filho. Não é que os pais pecaram e os filhos acabaram recebendo, não é? Os resultados, né, do pecado dos pais. Ele tanto está se referindo de Adão e Eva, não é porque foi dos nossos pais da humanidade que herdamos o pecado, como ele também está se referindo ao resto da humanidade, em decorrência da humanidade. Mas veja, qual foi o pecado que Deus cometeu? Alguém pode acusar Jesus, como ele disse, qual de vocês me acusa, pode me acusar de algum pecado?
Não é? Qual de vocês, quem poderia acusar Jesus de algum pecado? Jesus nunca cometeu pecado, ele não tem pecado, não é? Ele não tinha nenhum pecado, nem mesmo na boca, nem nos lábios dele, nunca saiu nenhuma palavra de dolo. Então, não tinha como, não é? Jesus ser acusado por nenhum pecado, porque ele nunca pecou. Ele não tinha, não cometeu, não é? E não conheceu pecado. Porque a semente da qual ele foi gerado no ventre, veja, o que Deus estabeleceu, ele cumpriu. Tudo que ele mesmo estabeleceu, ele cumpriu. Era necessário que todos, né, a partir de Adão e Eva, todos agora nasceriam por meio da mulher, né, por meio de uma mulher. Então, como seria? A mulher geraria a semente que é depositada em seu ventre, não é? No seu óvulo. Jesus, lá em Hebreus, né, no capítulo 10, no versículo 4 ou 5, se eu não me engano, está escrito que quando Jesus veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Um corpo me preparaste. Significa, não é, que era necessário ele nascer de uma mulher, como todo ser humano, para que ele pudesse ter legitimidade aqui nesse mundo. Sem nascer de uma mulher, né, sem vir com um corpo de carne orgânica, como qualquer um ser humano, não teria legitimidade diante de Deus, e Deus não age de forma ilegal. Deus não age de maneira nenhuma contrário, não é, à justiça. Deus não comete injustiça. Cometer injustiça é ser contrário à justiça. Óbvio, se ele é o justo juiz, a base do seu trono está, não é, sobre justiça e retidão. Logo, se ele cometer qualquer coisa contrária a isso, ele está abalando o seu próprio trono. Não é? E veja, isso ele não pode fazer, porque isso é contrário. Ele é o único que conhece todas as coisas, mas ele não pode ser tentado pelo mal. Ele não pratica o mal e não pode ser tentado pelo mal, embora ele conheça o bem e o mal. Ele é o único que pode ser colocado em proeminência, ainda assim o orgulho não vai ensoberbecê-lo. Ele é o único que pode, não é, estar no topo, ser idolatrado e ainda assim não deixar que o seu lugar de proeminência faça com que ele seja perverso, seja cruel ou injusto. Ele é que tem em si mesmo a moderação, a paciência, o amor, o domínio próprio, não é? A bondade, a fidelidade, a benignidade, o amor, a alegria, a paz. Todas essas coisas procedem dele, de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. O que é algo perfeito? É algo que não precisa ser acrescentado nem retirado, né, da sua própria condição, não é? Já é pleno das suas próprias faculdades. Deus, ele é perfeito, tanto do ponto de vista da altura, da largura, do comprimento, não é? Da profundidade, seja qual for o ângulo, seja qual for a escala, Deus é perfeito, não é? Por todos os ângulos, por todas as dimensões. Ele é o único que pode ser Deus. Ninguém, nenhuma criatura que ele fez pode ser Deus. Todas as criaturas que ele criou, que tentou e intentou ser Deus, caíram da sua posição, se tornaram o avesso daquilo que foram criados, não é? Não foi assim? Houve uma queda no céu e houve uma queda aqui no mundo, não é? Aqui na terra. E dessas duas quedas, não é? Corrompeu-se aí. O céu não, porque o céu é a habitação de Deus e ele colocou, não é? Mandou embora, para que não houvesse, né, corrupção na sua habitação, porque ele é puro. A sua habitação manda ele, não é? E aí aconteceu aqui também na terra, mas por escolha do homem, porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que apesar de Satanás ter caído aqui na terra, Deus protegeu. Deus criou um jardim, colocou o homem dentro do jardim. E Deus ainda deu o caminho, né? Deu a planta ali, né, para a árvore da vida. Siga esse caminho.
Então veja, se Adão tivesse obedecido a Deus, não é? Se tivesse sido fiel a Deus, mas ele foi infiel. A palavra de Deus diz que Eva foi enganada, mas Adão foi infiel. Significa que, não é? Adão sabia algo a mais e não passou esse algo a mais para a sua contraparte, não é? Então veja, uma coisa é quando você tem a manifestação de uma fraqueza, veja, isso do ponto de vista da pureza que os homens tinham no início. Enquanto a serpente, não é, vamos dizer assim, incorporada por Satanás, enquanto essa serpente estava lá fora, enquanto Satanás falava por meio da serpente e seduzia a cobiça, fomentava a cobiça neles, estava fora. Enquanto estivesse fora, ok. Agora o problema foi quando entrou. Deus advertiu, não coma. Não coma, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Mas eles não morreram de imediato, claro que não, porque Deus viu o resultado daquilo que o fruto faria. O resultado. Deus anuncia o final no começo. Ele diz, o resultado será a morte. Porque uma vez que a morte entrasse ali, ela não sairia antes de produzir os seus efeitos. E uma vez que fosse corrompido a semente da humanidade, a humanidade estaria corrompida. É por isso que em Oséias, no capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz que Adão foi infiel. Ele desprezou o mandamento de Deus. Desprezou. E acabou, né, ouvindo a sua mulher, ouviu a serpente, ouviu a sua mulher, mas não deu ouvidos a Deus. Preferiu ficar com a criação, dar ouvidos à criação, não é? E não deu o devido mérito, a credibilidade, a sabedoria de Deus, não é? Paulo disse, a serpente enganou a mulher. Sim, exatamente, a serpente enganou a mulher. Porque veja, José, a mulher disse para a serpente, quando a serpente veio perguntar à mulher, não é? A respeito daquela árvore. Veja, no meio do jardim tinham duas árvores. Uma era a árvore da vida. Essa, Deus não fez nenhum tipo de menção com relação à restrição. Coma livremente, ele diz, de todas as árvores do jardim. Comer livremente, não é? É comer sem restrição. De todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, a Bíblia diz que no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva respondeu à serpente, José, ela respondeu que da árvore que está no meio do jardim, eles não deveriam olhar nem sequer tocar no fruto. Qual delas? Qual das árvores? Não é? Qual das árvores? Certamente que Adão sabia qual. Mas, não é? Eva não sabia. Ela só disse da árvore, não é, que está no meio do jardim. Só que no meio do jardim tinham duas árvores. Então, por falta de conhecimento, o povo padece, não é não? Por falta do verdadeiro conhecimento da verdade, o povo padece, o povo é arrastado. Pequeno detalhe, às vezes detalhes fazem toda a diferença, não é? Vamos supor, você recebe um endereço para você ir na casa de alguém. Se a pessoa não colocar o número da casa, você pode ter a rua, mas não diz a casa, o número da casa. Você vai chegar na casa? Não, né? A pessoa não vai chegar até aquela casa. É ou não é? Então, para que a informação, né, resulte em algo certeiro, é necessário que essa informação venha completa. Não é assim? Se a gente não tem uma informação completa acerca de alguma coisa, então o nosso conhecimento é parcial. E um conhecimento parcial vai resultar em engano, não é? Vai resultar em engano.
Então veja, a mulher foi enganada, mas o homem foi infiel. Adão foi infiel a Deus, ele corrompeu a sua aliança. Todos os homens, então Satanás conseguiu pegar todos os homens por meio de Adão. Entende? Foi por meio de Adão que Satanás prendeu toda a humanidade. A Cidinha perguntou, pastora, mas que sabia qual era a árvore do conhecimento? Quem sabia qual era a árvore do conhecimento? Adão? Deus não disse? Deus não falou? Veja, Cidinha, se você for lá no capítulo 2, leiam lá, gente, depois do capítulo 2 de Gênesis, vocês vão ver que Deus falou, lá na palavra está dizendo, no meio do jardim, não é? Tinha a árvore do conhecimento do bem, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem é que estava no jardim antes de Eva ser feita? Inclusive dos animais, porque Deus, lá no capítulo 2, vem um relato que Deus fez todos os animais e trouxe até Adão. Não é? Fez de par em par e trouxe até Adão, mas não se encontrou ninguém, nenhuma companheira idônea para Adão. Quem é que estava no jardim? Não era Adão e Deus? E depois os animais? Deus não é Deus de engano, Deus não é Deus de confusão, nunca foi. Não é Deus, é Deus da verdade. Certamente que a falta do entendimento não é de Deus, é ou não é? Não procede de Deus. Deus é verdadeiro em tudo. Deus é verdadeiro. Ele é a própria luz, não é? Então a gente não pode atribuir a Deus aí o erro, não é? O erro não está em Deus. Seja como for, não é? Ele sabia qual era a árvore que ele poderia estar consumindo e a árvore que ele não poderia. Só existia uma árvore, uma única árvore que tinha restrição. Só uma. E ela, né, uma das árvores, né, que poderia ser comida também estava no meio do jardim. E aí? A palavra de Deus diz, né, que o mandamento que trouxe morte era para a vida. Está falando lá do início. A ordem de Deus era para a vida e não para a morte. Então Deus estava conduzindo ele, não é, Adão, para a árvore da vida. Então, não é? Enfim. Então, gente, isso é uma questão. Eu ficava perguntando a Deus por quê. Por que que nós sofremos as consequências de um ato que a gente nem estava vivo para poder sofrer as consequências? Por quê? Porque a carne está contaminada. O que Satanás, a inteligência de Satanás foi tão assim, né? Ela mostra que o mundo espiritual, os seres espirituais, e especialmente, né? Veja, se essa criatura, criada por Deus de forma tão esplêndida, conseguiu arrastar 1/3 dos anjos, não é? O que ele não é capaz de fazer, não é? O que ele não é capaz de fazer. Então veja, quando ele incitou Adão e Eva a cobiça, para eles desejarem ser como Deus, né? E veja, eles já eram deuses aqui. Deus fez o mundo e todas as coisas para que o homem dominasse sobre a criação, sobre toda a criação. Então eles já eram deuses aqui. Eles não precisavam desejar ser Deus, porque eles já eram deuses aqui desse mundo, dessa dimensão. Só que é isso que o engano faz. Ele arrasta e seduz. Não é? E isso é individual. Porque é como uma carapuça. A carapuça serve, não é? Não é a mesma carapuça que serve para todo mundo, não é? Tem uma carapuça que serve para cada um. Então, cada um é arrastado pelo seu próprio desejo. Entende? A cobiça é algo individual. Cada um tem uma forma de cobiça. Cada pessoa funciona, né? As almas são diferentes umas das outras. Nenhuma alma é igual à outra. Seja como for, não é? A partir do momento que esse princípio entrou e corrompeu a semente do homem, a partir desse momento o homem iria depositar essa semente no ventre da mulher e pronto. A partir daí a população, né? Vamos dizer assim, a produção de seres humanos estava corrompida, estava com o mesmo princípio
do pecado, né, que estava em Adão. Então veja, e em Eva. A diferença é que quem tem em si a semente é o homem, não a mulher. A mulher produz a semente que lhe é depositada. Obviamente que o ser humano que vai nascer é parte de um e de outro, não é? Parte de um e de outro. É resultado do DNA de ambos, do pai e da mãe. Nessa altura do campeonato já não faz mais diferença, porque se ele conseguiu enredar os dois, não é? Se tivesse sido apenas a mulher, não é? Deus poderia intervir. Mas, como homem, não é? Foi lá e se juntou, não é? Aquela situação. Então, a desgraça já estava feita, não é? Enfim, essa união, gente, foi que trouxe, veja, os pais, porque os pais pecaram, aí os dentes dos filhos foram embotados, não é? Entende? Porque os pais pecaram, os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, o pecado dos pais, né, foram transmitidos para os filhos, ou seja, toda a humanidade. A gente não descende humanamente de Adão e Eva, todos os seres humanos não descendem de Adão e Eva. Uma vez que todos os seres humanos descendem deles, logo, não é, se voltar, não é, como já tem aí a mitocôndria, né, chamada Eva, como é que eles chamam? Enfim, eles deram esse nome nessa mitocôndria que foi encontrada, chamaram de Eva, essa primordial, não é? Então significa que Eva veio de quem? Se achou Eva, chegou em Adão. Não tem como. Se chegou em Eva, se achou Eva, porque Eva é a mãe da humanidade, chegou em Adão, porque Eva veio de Adão. Então aí a gente sabe, não é, que Deus é verdadeiro em tudo que ele diz. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo, irmão. Paz e graça, irmão Hélio. Então veja, não tem como, é algo espiritual que foi, vamos dizer assim, implantado, e não tem como os seres humanos tirarem isso da sua carne. Não tem como. Então esse princípio, ele aguça todo, e veja o tempo que tem de corrupção, né, dentro do corpo. O corpo aprendeu a praticar, a sentir essas coisas e desejar, e isso faz parte já da própria essência da carne, da matéria do corpo. E cada corpo que é gerado já vem contaminado. Já vem contaminado, de fábrica. Não tem nenhum ser humano que nasça que já não venha com essa corrupção. Porque é a carne que está contaminada, gente. O pecado está alojado na carne. Quem foi que veio diagnosticar isso? Essa doença incurável. Quem foi? Olha, já estava escrito lá em Jeremias, lá em Isaías, não é? Isaías no capítulo 1, versículos 5 e 6, Jeremias capítulo 17, não é? Esses profetas já falavam, mas falavam de forma figurada e ninguém entendia. Aí vem Jesus Cristo e mostra tudo. A luz verdadeira veio mostrando tudo que estava em oculto, revelando tudo aquilo que estava em oculto. Jesus mostrou. E o mesmo Jesus que condenou, não é, o príncipe desse mundo, ele condenou por quê? Porque ele é injusto? Não. Ele condenou porque ele sabe que foi ele, inclusive, né? Se a gente ler lá a parábola do joio, é uma parábola maravilhosa. Lá na parábola do joio, né, lá nos últimos versículos, versículo 39, se eu não me engano, está escrito que o inimigo que semeou, né, os filhos lá, os seus filhos, foi o diabo. Foi ele que semeou aquela semente, né, que gerou os filhos da iniquidade. Então todo ser humano vem num corpo e todo corpo é feito de carne. E é na carne que está alojado o pecado. Deus abençoe, Hélio, querido. Amém. O Hélio já chega trabalhando.